Oi! Nesse vídeo nós vamos falar como definir honorários contábeis. Assunto quente, hein? Eu sou a Fernanda e eu tô aqui para ajudar você, contador iniciante e inseguro, a transformar a sua vida e impactar a vida do seu cliente. No final desse vídeo, eu deixei 2 presentes para você, mas você só vai saber usar se você assistir esse vídeo inteiro. E eu vou saber, hein? Uma coisa que a gente tem que saber: definir honorários contábeis. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente tá no início do escritório, quando a gente abre o escritório, a gente tem medo de cobrar, a gente não sabe cobrar. A gente fica com receio de cobrar muito e não receber o cliente no escritório, e a gente tem medo de cobrar pouco e não conseguir manter os custos do escritório. É isso mesmo. Bom, no início da minha carreira, bem lá atrás mesmo, o que aconteceu? Eu não tinha uma definição de honorário. Por que eu não tinha uma definição de honorário? Eu ligava no sindicato dos contabilistas e eles não forneciam tabela. Por que eles não fornecem tabela? Porque nós somos livres para cobrar da forma que nós queremos, o tanto que a gente acha que nós merecemos, o nosso valor. Mas para a gente cobrar do cliente, a gente precisa então ter ética. Eu acho que o ponto fundamental disso tudo é a ética. Não adianta você falar assim, eu vou cobrar X valor de você, um valor bem baixinho, porque você conhece a pessoa, porque a pessoa foi o seu primeiro cliente, sendo que ele te dá muito trabalho, muito trabalho. Às vezes a gente confunde empresa grande com empresa pequena. Não é isso. Esse não é o problema. O problema é o que o teu cliente te dá de responsabilidade. Lembra, você é um contador, você é um responsável técnico. Tudo que acontecer é você que vai responder. Se você tiver funcionários no teu escritório, quem erra não é o teu funcionário, quem erra é o contador. Então, tudo isso você tem que pôr no papel. O que a gente costuma fazer? Criar requisitos para que a gente possa estipular um honorário. Eu tô falando de honorário, gente. Eu não tô falando de serviço extra. Nós vamos chegar nesse ponto. Honorário é tudo aquilo que você faz mensalmente para o teu cliente. Então, todo mês você vai fazer o quê? Você vai lançar notas, você vai conferir esses lançamentos, você vai emitir impostos, você vai transmitir declarações mensais, você vai fechar folha de pagamento, você vai lançar o livro caixa, você vai fazer a contabilidade. Isso é o nosso serviço mensal. Além disso, o que a gente faz mensalmente? Consultoria, teu cliente liga para falar de um funcionário, para falar de um problema com uma nota, para falar de um problema com o fiscal. Isso é uma consultoria mensal. Ok, tá tudo embutido no teu horário, no teu honorário. Mas o que a gente tem que estipular? Você tem que fazer uma análise geral. Quanto o teu escritório gera de custo para você? O que você tem no teu escritório para atender bem esse cliente que não dá para você abrir mão? Você tem um programa, como a gente já falou em outro vídeo, você tem um programa, você tem uma consultoria, certo? Você tem os materiais, luz, internet, telefone, às vezes aluguel do escritório. Pode não ser o caso, você pode estar dentro da sua casa, mas de repente sua casa também não é própria. Então aquela parte que você está usando para o teu escritório, é o teu escritório que tem que pagar. Então, o que a gente tem que pensar? Pensar em tudo, fazer uma composição de custos, ver quanto está custando o teu escritório, para você poder saber dividir de acordo com o trabalho que o teu cliente vai trazer para você. Você tem que trabalhar bem para ele e ele tem que cobrir os seus custos. Não é um cliente que vai cobrir todo o custo do seu escritório, óbvio. Mas você tem que ter essa noção. Tem que saber cobrar para esse cliente ficar satisfeito com o seu serviço, porque você vai conseguir prestar um serviço de qualidade.
Aqui no escritório eu tenho os meus parâmetros. Vocês vão criar o parâmetro de vocês. Eu vou dar dicas. Vocês não precisam fazer o que eu faço. Vocês vão fazer, vão criar, vocês são livres. A nossa profissão já diz, profissional liberal. Você faz o que você quiser, o que for melhor para você, para sua vida pessoal e profissional. Então, primeira coisa que eu vou falar para vocês. Primeiro requisito para você criar um parâmetro no teu escritório para cobrança de honorário. Você quer trabalhar com qualidade ou com quantidade? Se você quer ter quantidade de cliente, você vai estipular o teu honorário e ponto final, porque aí você vai ter que cobrar barato, ter muito cliente sem parar. Então você estipulou quantidade. É errado? Não, você que sabe. Aqui nada é errado, você decide. Agora, se você optar por qualidade, aí sim você tem que se preparar. Por quê? Porque você vai estar focado na qualidade do teu serviço. Então vamos lá. Escolhi qualidade. O que eu posso fazer? Bom, você vai olhar aí no teu estado se existe algum sindicato, algum conselho, algum órgão que te ofereça uma tabela referencial. Gente, o que eu tô dizendo aqui? Referência não quer dizer que vocês são obrigados a seguir aquela tabela. É apenas para tomar como base referencial. Por quê? Quando a gente inicia na carreira, a gente não sabe. Eu peguei uma empresa constituída, quanto eu cobro? Eu peguei uma empresa para abrir, quanto eu cobro? Eu peguei uma empresa para encerrar, ai meu Deus! Gente, é base referencial. Se você quiser cobrar aquele valor, ótimo. Por quê? Porque quem segue a tabela de algum órgão que oferece para categoria, tá de parabéns. De parabéns. Por quê? Porque você se preocupa com o código de ética da profissão contábil. Ou seja, você está cobrando o mínimo que o teu estado cobraria. Você não está passando por cima daquele profissional que optou por cobrar muito menos, porque você tem uma base de referência. Fernanda, mas aqui no meu estado não tem base referencial, não encontrei sindicato, não encontrei associação, não encontrei nada no CRC, nem no CFC, não encontrei nada. O que eu faço? Bom, você é livre, como eu já disse. Você pode, por exemplo, tomar por base o salário vigente do teu estado. Acho isso uma boa dica para quem não tem uma tabela referencial. Se você vai cobrar com base no salário vigente do teu estado, você vai estipular, por exemplo, eu vou pegar uma empresa muito tranquila para trabalhar, ela já está constituída, ela está toda certinha, veja bem, ela está toda certinha, não preciso fazer nada para regularizar ela, eu vou dar continuidade no serviço, então eu vou cobrar X valor. Esse é o mínimo que eu vou cobrar para fazer o básico. De uma empresa que não tenha funcionário, de uma empresa que seja optante pelo Simples Nacional, que é tranquila, de uma empresa que seja, por exemplo, uma única atividade, por exemplo, só comércio ou só prestação de serviço. Então, porque a gente sabe que existe um misto aí, né? Uma mistura. De repente, você pega uma empresa que é optante pelo Simples, mas ela é comércio com prestação de serviço, ela é comércio com indústria, ou de repente, comércio, prestação de serviço, indústria. A gente sabe que existe essa mistura, que pode haver essa mistura. Então, eu tenho que ser coerente, eu tenho que ser ético, tanto com os meus colegas da profissão, como com os meus clientes. Então, se eu peguei uma empresa que ela é tranquila de trabalhar, e eu cobrei o mínimo, porque eu estou prestando o serviço mais básico que eu poderia prestar, eu tenho que prestar atenção quando vier um cliente que vai me dar muito mais trabalho, que eu vou prestar muito mais serviço, vai demandar muito mais tempo, muito mais custo, eu tenho que prestar atenção e não cobrar esse valor mínimo. Aí eu preciso fazer uma análise do meu cliente e
aumentar esse valor de contratação, certo? Esse é um outro requisito. Então, nós falamos de quantidade, qualidade, tabela e salário vigente no estado quando você não tem uma tabela referencial. Porque se você tem a tabela referencial, eu te aconselho a seguir ela. Não seguir o valor que tá lá, mas seguir a referência daquele estado. Por quê? Porque ele tá te orientando. Se eu te falar que você pode cobrar X valor por tal serviço, não cobra menos. Se você quiser cobrar o menos do menos, você cobra aquilo. Porque só assim a gente está valorizando a nossa profissão, a gente está valorizando o nosso estudo, nosso conhecimento e os nossos colegas. Nosso tempo, tudo nós estamos valorizando. Porque nós estamos tendo um órgão que dá pra gente uma referência, tá? Então, vamos lá. Qualidade e quantidade, tabela referencial, salário mínimo, pode ser salário vigente do teu estado. Se caso você... Ah, Fernanda, não gostei de nenhuma dessas. Eu vou cobrar por hora trabalhada. Ok! É um requisito, é um parâmetro. Por exemplo, quantas horas que eu trabalho no mês para esse cliente? Quantas horas que eu trabalho por mês para esse outro cliente? Então, o mínimo que eu vou cobrar desse cliente, que é o que eu faço, o básico, eu vou tomar por base referencial o mínimo do meu escritório. Então, não adianta vir um outro cliente com o mesmo serviço desse aqui que eu cobro o mínimo e eu querer cobrar mais. Vamos ter ética com nossos colegas e vamos ter ética também com nossos clientes. Porque presta atenção, gente. Existe às vezes pessoas com condições de vida super favoráveis, já vieram galgando sucesso, conquistando bens materiais, que a gente pode dizer, eu tenho um cliente milionário. Meu cliente milionário tem uma empresa pequena, que dá o mesmo trabalho que essa empresa aqui, ó. E eu cobro X valor desse cliente. Não é milionário, mas esse é milionário. Mas se esse cliente meu milionário me dá o mesmo trabalho que esse cliente aqui, que não é milionário, eu tenho que ter a ética de cobrar o mesmo valor. Eu não posso olhar para o carro do meu cliente, para as condições financeiras do meu cliente e falar, não, ele pode me pagar 5 vezes mais que aquele lá. Aquele lá, olha, paga aluguel, faz isso. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos fazer a nossa profissão como ela é, justa, clara, cristalina. Então, se você cobrou desse cliente aqui e desse outro aqui o mesmo valor, você tá caminhando para ser um profissional de grande sucesso. Grande sucesso, porque você sabe valorizar o teu cliente, os profissionais da área, você sabe valorizar bem isso tudo que eu tô explicando. O quinto requisito que eu acho que a gente deve observar e também serve para você estabelecer condições de parâmetro para o teu escritório é o local onde você vai prestar o serviço. Você vai prestar o serviço dentro do seu escritório? Ok. Você vai prestar o serviço lá no teu cliente, porque existe cliente que fala, olha, eu quero trabalhar com o seu escritório, mas eu quero que você faça o serviço aqui no meu escritório, na minha empresa. E você vai falar, não? Não, você vai falar, tá bom. Porque você é o profissional. Então você vai até lá. Ah, mas tem folha de pagamento, tem isso. Ok, você pode fazer a folha de pagamento no teu escritório, mas ele quer que você vá lá, que você trabalhe lá um dia por mês ou um dia por semana. Aí você vai ter que estabelecer um parâmetro. Ou então você tem um cliente que é fora do teu estado. Você nunca vai no teu cliente, ou vai no teu cliente uma vez por mês, porque você tem condição de viajar para lá, mas você trabalha 99% online. Online e telefone, online e telefone. Você não vai até lá. Qual o teu custo? Teu custo é um programa para você se comunicar com ele via internet,
Teu custo não é com papel nem nada, porque você manda tudo via internet para ele. As reuniões, na maioria das vezes, são feitas online. É uma forma de você analisar. Agora, tem cliente que eu vou 2, 3, 4, 5 vezes por semana. Sem falar. Eu vou de carro, volto de carro, eu vou de carro, volto de carro, eu pago pedágio, eu volto, eu volto. Gasolina, pedágio, estacionamento. Seguro, manutenção do teu carro. O tempo que você tá só porque você sai do teu escritório para ir só nesse cliente. No momento que você saiu desse escritório para ir nesse cliente, você já não tá atendendo ninguém no teu escritório. Teu escritório, se você tem um funcionário, ele tá na mão do funcionário. Se você não tem, você só tá aqui, ó, no celular falando, eu já te retorno, eu tô na rua, eu já volto. Quanto você vai cobrar desse cliente? Então, pessoal, retomando muito rapidinho. Qualidade ou quantidade é uma definição. Posso usar a tabela referencial do meu estado? Acho perfeito. Posso tomar por base o salário vigente do meu estado quando eu não tenho tabela referencial? Pode. Posso tomar por base as horas que eu trabalho para o meu cliente? Pode. Posso tomar por base o local onde eu vou prestar o serviço? Pode. A única coisa que eu falo para vocês é o seguinte: tenham em mente, se o teu cliente vier para o teu escritório por conta do preço que você cobra, pode ter certeza absoluta que ele vai sair do teu escritório pelo mesmo motivo. Porque se qualquer profissional oferecer para ele um preço mais em conta, um preço mais baixo, você vai perder o teu cliente para esse profissional que diminuiu o preço, não é o valor. Porque o valor do teu serviço, você tem que saber demonstrar. O teu cliente tem que perceber que você tem valor e não preço. Se ele vier por preço, ele vai embora por preço. Então, pensa nisso, que é o nosso primeiro requisito. Qualidade ou quantidade? Já vou te dar a dica aqui. Como que você começa a demonstrar o seu valor para esse possível cliente sem nem ter começado a trabalhar com ele? Primeira coisa, nunca passar nenhum valor por WhatsApp ou pelo telefone. Nunca. Em primeiro lugar, você não sabe com quem você está falando, você não sabe como que é a empresa dele, você não sabe a situação que ela está. O teu possível cliente ali, eu quero que você trabalhe para mim como contador, quanto você cobra? Você não sabe nem se você está falando com uma pessoa que realmente tem uma empresa. Às vezes, você recebe uma ligação, quem me indicou foi fulano, é meu irmão, é meu primo, é meu amigo. Aí você começa a conversar, a pessoa fala, aí você fala pra ele assim, vamos marcar uma reunião. Hoje nós estamos no meio da pandemia, pode ser uma reunião online, através do Zoom, através do aplicativo, através de uma videochamada. Aí ele fala, não, mas é que você cobra X valor, a minha empresa é igualzinha do meu amigo, do meu irmão. Não tem isso. Nenhuma, gente. É a mesma atividade, é o mesmo capital social, nenhuma empresa é idêntica à outra. Você precisa pegar, ter contato, pesquisar, ver como que tá a vida da empresa, como que ela vem caminhando. De repente, realmente, a empresa dele é igual a do amigo. Só que ele abriu em 1990 e não movimentou até hoje, tá cheia de pepino, tá enrolada. E a do teu amigo, e a do amigo que você já cuida, que você deixou ela zeradinha, organizada, tá ok. E a dele vai vir com um monte de pepino para você resolver. Então não analisa o caso pelo que as pessoas falam no telefone, ok? Essa é uma dica. Então o que você vai fazer? Vamos marcar uma reunião? Tá na época de pandemia, não vamos fazer reunião presencial? Ok, vamos fazer uma videochamada? Deixa eu te conhecer. Me passa o CNPJ da empresa, vamos ver se isso realmente existe. Vamos fazer uma pesquisa, vamos ver como que ela tá. Nós, contadores, temos condições de pesquisar a vida da empresa. E eu vou dar o caminho para vocês pesquisarem a vida da empresa. Vou ensinar vocês
saberem como que a empresa está, seja ela grande ou pequena. No próximo vídeo, inclusive, eu vou ensinar você a pesquisar a vida da empresa, para você saber como que ela tá, se dá pra pegar, se não dá. Porque, gente, eu também quero fazer um vídeo e falar pra vocês clientes que a gente pode e deve rejeitar. Acredita? Existem clientes que a gente deve rejeitar. Fez a reunião, o que você vai falar para o teu cliente? Daqui no prazo máximo de 2 dias, eu vou te enviar uma proposta de honorários. Ele já vai perceber que você não é qualquer um. Você é uma pessoa que já está se preparando oficialmente, documentalmente, juridicamente falando, para prestar um serviço para a empresa dele. Por mais que ele se ache pequeno, mínimo. Porque muitos clientes chegam até nós assim, olha, eu tenho uma empresa, é bem pequenininha. Você consegue até enxergar a empresa dele quando ele fala. E você vai mostrar para ele que você é um profissional que tem tanto valor, que de pequenininha ela pode ficar, monstruosa, enorme. Porque um contador faz uma empresa bem pequenininha crescer. E é isso que você vai se tornar. Um contador que transforma a vida do seu cliente. Bom, então o que você vai fazer? Vai mandar uma proposta de honorário. Ele vai ver essa proposta de honorário, ele pode aceitar e pode rejeitar. Porque você já estabeleceu o parâmetro do seu escritório. E você se comprometeu com você mesmo, com a sua ética profissional, em não cobrar menos do que o mínimo que você estabeleceu. Você vai se cobrar disso futuramente se você não fizer o que você mesmo prometeu para você. Então, o que você vai fazer? Vai mandar a proposta, ele vai ler. Se ele achar que aquele valor não é compatível com o orçamento dele, ele vai falar, olha, fulano, eu não consigo, não dá pra mim, eu gostaria muito de trabalhar com você, mas pra mim não dá. Não dá esse valor. Bom, cabe a você analisar novamente a situação. Cabe a você, de repente, fazer uma nova proposta, oferecer um plus para ele, dependendo da situação que está a empresa dele. De repente, você oferece um bônus. Às vezes, você pode oferecer para ele uma forma diferenciada de pagamento, por que não? Cabe a você analisar. Nessa sua análise que você fez, nessa pré-análise que você fez da empresa, você sabe se vale a pena insistir nesse cliente, porque é assim, quando você recebe a indicação de um cliente, você não pode simplesmente negar, porque o teu cliente está te indicando porque ele confia em você. Então ele espera que você dê o tratamento para esse cliente, para esse amigo, para esse irmão, para esse parente, como você trata ele. Então, em consideração ao teu cliente fiel que já está te indicando um outro possível cliente, você vai analisar carinhosamente, você vai oferecer condições de pagamento, você vai oferecer e lembre-se, ofereça e dê mais. Ofereça um tanto e dê mais. Porque o teu cliente vai olhar e vai falar, meu Deus, ele falou que só ia fazer isso e ele fez isso pra mim. Vale a pena continuar nesse escritório? Vale a pena eu pagar o que ele me propôs? Eu vou contar pra vocês. Eu vou contar. Bom, teve um cliente que veio pro escritório, indicação de uma prima. Esse cliente, ele veio no escritório e ele tava bem de vida, tava bem. E eu cobrei um valor razoável porque ele tinha muitos funcionários que trabalhavam em muitos locais diferentes, entendam bem.
tinha muitos funcionários e eles trabalhavam em locais diferentes. Então eu fiz um cálculo de quanto eu gastaria. Por quê? Porque eu, no meu escritório, eu tenho o hábito de ir até o meu cliente, de fazer a homologação dos funcionários, mas porque eu tenho essa condição. Por quê? Porque eu optei por trabalhar com qualidade, não com quantidade. Porque se eu tivesse 600 clientes, eu não conseguiria fazer isso. Eu nem sei se eu conheceria os meus clientes. Então, ele veio para o escritório e aí surgiu um problema numa determinada época e durante um bom tempo eu recebi um honorário bem razoável e ele pagava com satisfação porque eu me doava para a empresa dele como eu me dou para todos os clientes. E aí o que eu fiz? Ele passou por uma dificuldade muito séria que envolveu um caso muito específico e ele perdeu um determinado cliente que afetou a vida financeira dele muito. E ele veio no escritório, eu lembro, isso há anos atrás, ele falou assim: Nanda, eu preciso da sua ajuda. E eu falei, tá bom, o que eu posso te ajudar? Eu já sabia das condições, porque eu tava ali dia a dia, contato direto com o fiscal, com o departamento pessoal, com a contabilidade. Aí ele falou, eu preciso da sua ajuda, mas eu sei que isso é temporário. Eu preciso que você me dê um desconto. E o dia que eu tiver condições, eu vou chegar aqui e eu não vou te pagar o que eu te pago hoje. Eu vou te pagar mais. E naquele momento, aquela conversa tão íntima, tão carinhosa, tão cheia de verdade, eu falei, não, tá certo, eu topo, porque ele me falou quanto ele podia me pagar. E eu topei. Eu não mudei a qualidade do meu serviço, eu não mudei a qualidade do meu atendimento, eu não deixei de falar com ele, eu não deixei de atender funcionário, porque, detalhe, todos os funcionários de todos os meus clientes têm o meu número particular. Eu disponibilizo para eles, para sanar dúvida, para resolver problema, porque eu gosto, porque eu acho que é importante isso, esse contato com o funcionário do teu cliente. Eu tenho um cliente que, por exemplo, fala, Fernanda, não quero que a minha funcionária te ligue. Ok, é uma decisão tua. Eu sempre falo isso. Mas, se precisar, eu tô aqui. Eu sempre tô à disposição. Então, eu não mudei nada. E nós permanecemos com esse valor que ele me propôs pagar e eu aceitei, creio que por um período de 6 meses. Eu até pensava, não vai nunca voltar ao honorário que era. Eu pensava, juro, confesso que por muitas vezes eu pensei. E aí, a vida deu outro giro e ele conquistou novos clientes. E ele chegou no escritório antes de fechar contrato com os clientes e falou pra mim: a partir do próximo mês, você pode começar a me cobrar X valor. Eu falei, verdade? Verdade. Eu tô indo agora numa reunião, vou fechar 2 clientes grandes e eu vou ter condições de te pagar X valor. E acredita, era muito maior do que ele me pagava. E é verdade. Acontece. A gente se emociona porque quando você percebe que você tem valor, quando alguém dá valor no que você faz, vocês vão sentir isso, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vocês vão sentir isso. Se vocês fizerem o que eu tô falando, vocês vão sentir. Gente, eu tive até que pausar o vídeo porque eu me emocionei, porque a gente fala de crescimento, de abundância, de financeiro, de dinheiro, de profissão, mas na realidade nós estamos falando de pessoa, de ser humano. E aí todo mundo quer crescer, todo mundo quer, mas todo mundo passa por dificuldade também. E
O contador é interessante sempre analisar se colocando no lugar do outro. Se fosse eu que estivesse na posição dele e ele estivesse na minha posição, como seria? Dar valor ao ser humano é mais importante do que o valor financeiro que vai entrar no seu bolso. E vocês vão sentir isso. Eu tenho certeza. Um dia vocês vão receber isso que eu recebo todo dia dos meus clientes. Tem um cliente, uma cliente em especial que me manda flores, que me manda mensagem. Como você é incrível. Gente, nem se eu não recebesse, eu já tava bem paga. Porque é tão satisfatório, é tão importante você receber um elogio, você receber um carinho, que aí esse assunto de honorário acaba até caindo por terra. Mas a gente precisa sobreviver. Então a gente tem que saber cobrar. Bom, a gente tem que analisar, para continuar o assunto do honorário, se a empresa vai ser ou é. Se ela já for constituída, você já vai saber se ela é optante pelo simples, se ela é uma empresa do lucro presumido ou se ela é uma empresa do lucro real. Se ela for do lucro presumido, tem aquelas outras opções também, que ela pode ser isenta ou imune. Pode ter empregado ou não. Vocês podem estar trabalhando com associações, com igrejas. Então, assim, cada análise tem que ser feita com um diferencial. Você tem que ser um diferencial. Você tem que ter o seu diferencial. Então, você tem que analisar tudo. Por isso que eu falo, não vai passando o preço, o valor, o número, o cifrão para o teu cliente. Oi, tudo bem, eu te cobro X valor. Com base no quê? Você nem viu. Pega a empresa, pega o CNPJ, vamos consultar, vamos ver quais as obrigações mensais que essa empresa tem. Quais as obrigações anuais que essa empresa tem, né? Vamos pensar nisso. Bom, falando ainda de honorário, a gente tem sempre que pensar no seguinte: contador cobra 13 honorários, o 13º. No 13º, muita gente costuma parcelar exatamente como folha de pagamento. Então, cobra metade do honorário num determinado mês, metade no outro mês. Por que isso? Muitos clientes indagam. Por que 13º? Em primeiro lugar, nós não estamos prestando serviço? Nós não estamos recebendo o honorário como se fosse um salário? No 13º, a gente trabalha dobrado. Você faz encerramento de balanço. Você fecha todas as contas. Você já se prepara em dezembro para entrega de todas as declarações que vai acontecer no próximo exercício, referente ao exercício que estamos. O seu trabalho é dobrado, é triplicado. Eu tenho colegas que falam, a gente deveria receber o 14º. E é verdade, deveríamos. Mas a gente está com esse 13º, nós estamos já nos preparando com programas diferenciados, cursos, porque todo mês, toda a obrigação que a gente tem que entregar anualmente, a gente tem que se preparar, porque muda a legislação, muda o programa que é disponibilizado pelo órgão que a gente tem que entregar, muda tudo, gente. Olha, você vê, agora a empresa optante pelo simples tem que entregar a EFD, e antes não tinha, e agora a gente tem que fazer isso. Tem o E-Social, aí tem o... Todo dia a gente tem que se aprimorar, todo dia a gente tem que resolver algum problema novo. Então você faz curso no fim do ano para poder entregar as declarações a partir de janeiro. Você compra programas para te auxiliar, dependendo das atividades que estão compondo o teu escritório, dos teus clientes. Então, por isso que a gente cobra o 13º. Não tenha vergonha, não tenha medo.
Não tenha medo. Isso vai compor o teu escritório. Depois eu vou te explicar melhor como você vai adaptando isso até dentro de você, porque é engraçado que a gente se culpa de cobrar, mas a gente trabalha, tá? Final do ano, a gente trabalha. Eu, no final do ano, não consigo viajar. Eu não consigo emendar. Não consigo. Porque eu paro o escritório, as meninas ficam 5 dias, 6 dias em casa, emenda Natal, Ano Novo, mas eu tô lá trabalhando. Eu tô lá. Eu tô lá online, eu tô observando, por mais que eu não atenda telefone, por mais que eu não faça, eu tô pegando documento, tô vendo o que ficou atrasado, o cliente que não conseguiu efetuar algum pagamento de algum imposto que implica na opção do Simples, por exemplo, que é um assunto para um vídeo também que eu acho muito legal a gente depois tá falando sobre isso, porque os clientes são optantes pelo Simples, têm um benefício, pagam um imposto razoável, que já está embutido tudo, e no fim das contas acaba não pagando nada e você fica que nem louco porque no ano seguinte ele vai ser excluído do Simples. É um assunto bom pra gente falar também. Bom, voltando no honorário, não tenha vergonha do 13º, você vai entender isso no decorrer, quando chegar lá no final do ano você vai falar, bendito pela Fernanda, porque falar pra você assim, olha, você merece, mas esse 13º, esse 13º honorário não é pra você gastar, é pra você investir em você, é pra você dar o melhor para o seu cliente, pra mais qualidade, pra você ter mais valor do que você já teve o ano inteiro. Você vai entender. Bom, então nós falamos de qualidade e quantidade, tabela, salário mínimo, como tomar por base, o que a gente deve cobrar. A gente deve saber se ele já está constituído ou se você vai constituir. Uma coisa que eu acho bem ética e eu faço no escritório, o valor de abertura para mim, eu tenho pré-fixado um valor que eu cobro para abrir a empresa, um valor que eu cobro para encerrar a empresa e um valor que eu cobro para alterar a empresa. Então, quando um cliente chega, aquele que me paga super bem, aquele que me paga o valor mínimo do que eu estipulei no meu escritório, é o mesmo valor. É o mesmo valor. Ah, mas ele me paga pouquinho, ele me paga o valor mínimo, eu faço o serviço básico, eu vou alterar o contrato dele porque ele mudou de endereço. É o mesmo valor. Eu não mudo. Então, eu tabelei. Se eu vou fazer, porque eu vou fazer o mesmo procedimento, então é o mesmo valor. E uma coisa muito importante, pessoal, é o seguinte, honorário mensal é uma coisa, certo? Certo, eu faço todo mês, eu cobro aquele valor e eu aumento uma vez por ano, meu critério. Eu aumento uma vez por ano ou caso aumente a demanda do serviço, como? Meu cliente super vendeu, aumentou muito o número de notas e de valor e de faturamento, aumentou o número de funcionário. Eu aumento meu honorário, eu reajusto, certo? Bom, agora, Fernanda, e quando eu faço as declarações, as obrigações anuais? As obrigações anuais eu cobro a parte. Por que eu cobro a parte? São obrigações anuais que demandam que você, é o que eu falei, você faz curso para entregar essas obrigações anuais, porque muda todo ano, muda a legislação, muda programa. O teu cliente, ele era optante pelo Simples até o meio do ano, depois ele passou a ser lucro presumido, ou ele era MEI e mudou, ou ele estourou a receita, ou ele... meu Deus, N coisas, por favor, não deixe de cobrar, certo? Bom, pessoal, eu acho que o que eu tinha para falar de honorários, eu encerro aqui. Então, vou recapitular bem rapidinho, só para organizar o pensamento, porque teve emoção, teve história, teve risada, então vamos lá. Eu determinei alguns critérios aqui, 5 critérios para você, para te dar uma ajuda, para você ter um parâmetro para cobrar o seu honorário. Então, retomando, quantidade ou qualidade, você que vai definir. Tabela do seu estado, salário vigente no teu estado, tempo consumido por você ou hora trabalhada
e o local onde você vai prestar o serviço, certo? 13º, não é presente. É uma obrigação você receber, porque você trabalha triplicado no final do ano, tá? Já se prepara porque você trabalha. Se você quer entregar serviço de qualidade, você trabalha muito. Se você tiver funcionário, você pode colocar os seus funcionários para descansar, porque eles já trabalharam o ano inteiro, mas você tá lá no escritório, retomando, olhando, vendo se tem alguma coisa que vai passar batido ou não. É você, é o seu número, é o seu registro, é a sua capacidade, é o seu escritório, é a sua vida, é o seu nome, tá? E as declarações anuais, as obrigações anuais, na verdade, que elas merecem ser pagas para você. Você trabalha até mais tarde, você faz hora extra, você às vezes não dorme, você vira trabalhando, porque você depende do teu cliente entregar a documentação, teu cliente não entrega, você depende de informações que não foram passadas, você faz encerramento de balanço, que é um assunto bom pra gente falar depois também. E agora, para você que ficou comigo até agora, até o final desse vídeo, eu vou deixar aqui um link para você acessar com 2 presentes. Primeiro, a proposta de honorários que eu uso aqui no escritório e eu quero que você use no seu escritório em modelo editável para você transformar do jeito que você quiser e mostrar para o teu possível cliente que você é um profissional de valor. E o segundo presente é um presente, mais que presente, porque eu vou deixar aqui para você um contrato de prestação de serviço vinculando você e o teu cliente em todos os sentidos. E acredite, nesse contrato tem a cereja do bolo. Eu duvido que você não vai querer baixar. Só um spoiler do que tem aí. Esse contrato te garante, te assegura receber os honorários que o teu cliente possivelmente não te pagou. Acredite, você vai ser prioridade no recebimento dele. Aconteça o que acontecer com a empresa. Você sai daqui pra cá, ó. Acesse o link, você não vai se arrepender. Tchau!